Som. Irmãos, hoje nós vamos dar sequência à nossa série de estudos nos 10 mandamentos. E hoje nós vamos fazer a leitura do 4º mandamento. Vamos então abrir a palavra de Deus em Êxodo, no capítulo 20. Eu quero pedir para que os irmãos atentem para a leitura da palavra de Deus, que está a partir do versículo 8. Êxodo capítulo 20, versículo 8, até o versículo de número 11. Todos os irmãos encontraram? Então, irmãos, vamos fazer a leitura. Os irmãos, por favor, acompanhem silenciosamente. Diz assim o 4º mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém e amém. Vamos fazer uma oração, irmãos, nesse momento, agora pedindo a instrução do Senhor sobre nossas vidas. Quero pedir para que o presbítero Juscelino possa orar. Graças a Deus, o presbítero Juscelino está de volta, né, presbítero? Então vamos orar ao nosso Deus com o nosso amado presbítero. Oremos. Amém. Amém, Senhor. Amém, amém. Irmãos, hoje nós vamos tratar acerca do 4º mandamento e, na minha opinião, irmão Álvaro, eu acho que esse é um dos mandamentos cuja interpretação é mais controversa. É um dos mais. Talvez junto com o 2º mandamento, este seja um mandamento extremamente controverso, razão pela qual eu acho que a importância de nós compreendermos bem esse mandamento é muitíssimo importante para a nossa vida cristã. Bem, este mandamento aqui, irmãos, ele é dividido em 3 partes. Anotem aí. O versículo 8 vai dizer o que é que nós temos que fazer para cumprir esse mandamento. Entendeu? O versículo 8 diz o que nós temos que fazer. O versículo 9 e o versículo 10 dizem como temos que fazer. Veja só, o versículo 8 diz o que é que você tem que fazer. O versículo 9 e 10 diz como você tem que fazer para guardar esse mandamento. E no versículo 11 explica o porquê que você tem que fazer, ou seja, o porquê de você guardar este mandamento. Compreendido? Então, versículo 8, o que você tem que fazer?
Versículo 9 e 10, como você tem que fazer. E versículo de número 11, por que você tem que fazer. Então, nós vamos seguir esse esboçozinho, tá bom? Vamos começar aqui. O que é que você tem que fazer para guardar o quarto mandamento? Está aí no versículo de número 8. O que Deus deseja para você fazer é o quê? Leia o versículo 8, por favor. Veja só, irmão Álvaro. Aqui, irmão Álvaro, o verbo está no imperativo. Certo? O que é que você tem que fazer para guardar esse mandamento? Você tem que lembrar. Esse mandamento, irmãos, está dizendo para mim e para você que nós temos que lembrar do dia de sábado para o santificar. Então, o texto aqui está nos ensinando, de alguma maneira, que ao longo da semana, a gente tem que lembrar que tem um dia especial. Dentro da semana tem um dia especial. E lembrar, mas tem que ser um lembrar, não apenas como a gente tem uma agenda lá no nosso celular, e a gente sabe quais os nossos compromissos, a gente tem que lembrar de uma forma especial, irmão Álvaro. Por exemplo, agora nesse mês que se passou, eu completei 14 anos de casado. 14 anos. E esses 14 anos de casamento, todos os anos a gente lembra, tanto eu como a Juliane. Certo? Mas, irmãos, eu não acordo na noite, eu não acordo na manhã do nosso casamento, e eu simplesmente chego para a Juliane e digo assim, hoje a gente está fazendo aniversário de casamento, há 14 anos a gente casou. Não. Se eu fizer isso, ela vai achar até ruim. Quando é aniversário de casamento, ela quer algo mais. Ela quer mais beijo. Ela talvez queira que a gente tenha um momento a sós. Às vezes a gente tem que deixar os nossos filhos com o meu irmão, a minha cunhada, para a gente sair para algum lugar e passear. Talvez flores, talvez um presentinho. Vocês entenderam? Ela vai achar ruim se eu simplesmente chegar para ela e disser, eu lembrei, hoje é 14 anos de casamento. Ela não vai aceitar. Por quê? Porque aquele dia, irmã Eliette, é um dia especial. Eu tenho que me preparar para aquele dia. E é isso que envolve aqui o mandamento. Qual é o mandamento? O que é que você tem que fazer para guardar este mandamento? Você tem que lembrar. Diz aqui o texto, você tem que lembrar. E diz aqui o texto, irmãos, diz aqui o texto que nós temos que lembrar com um objetivo. Qual é o objetivo, irmãos? Para santificá-lo, não é? O que é que significa santificar? Exatamente. A palavra santificar significa separar ou dedicar para um fim exclusivo. O que era que os israelitas, irmãos, eles faziam de forma exclusiva no dia de sábado? Vocês se recordam o que é que eles faziam? Por que que esse dia ele era separado dos demais? Quem é que sabe, irmãos? O que é que eles faziam no dia de sábado em especial? Também, mas qual era a coisa mais pontual? Não, a mesquita é muçulmano. É na sinagoga, eu acho que o senhor gostaria de dizer. Não? Tudo bem. O sábado, irmãos, no Antigo Testamento, era o dia do culto ao Senhor. Abra a sua Bíblia, por favor, em Levíticos, no capítulo 23, versículo 3. Levíticos 23, versículo de número 3. Veja só como esse texto é especial, irmãos. Levíticos 23, versículo 3. Diz assim:
6 dias trabalhareis, mas o sétimo será o quê, irmãos? O sábado, descanso, santa convocação, irmãos. O sábado é o dia da santa convocação. Santa convocação de quê, irmãos? Do culto. Era no dia de sábado que os crentes da antiga aliança, eles iam até o tabernáculo, eles iam até o templo, mais especial, para ouvir a lei do Senhor, para orar ao Senhor, para cantar ao Senhor, para sacrificar ao Senhor, para cumprir os seus votos ao Senhor. Era esse dia especial em que aqui o texto está dizendo que era uma santa convocação. Então, o sábado, no Antigo Testamento, ele foi separado para adoração do culto. Envolvia descanso? A gente já vai ver que envolvia. Mas era um descanso, sobretudo, um descanso espiritual. Não envolvia apenas você repousar fisicamente, mas se você levar em consideração até o que a própria Bíblia fala, que havia convocação tanto de manhã quanto de noite, né? Então, aquilo ali era um dia bem cheio, era um dia, sem dúvida nenhuma, bem animado. Vocês entenderam, meus irmãos, com esse ponto? Então, nós vimos agora, aqui no versículo de número 8, o que é que nós temos que fazer para guardar este mandamento. Em primeiro lugar, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que lembrar desse dia. Isso tem que ser lembrar, meus irmãos, ao longo da semana. E se preparar de fato para aquele dia. Lembrar para o santificá-lo. Então, existe um planejamento para o domingo cristão. Já nós vamos chegar na mudança de dia. Então, o sábado cristão, que é o domingo, você tem que se preparar durante a semana para este dia. Certo? Por sinal. Pronto. Agora não, mais para frente. Tá? Muito bem. Irmãos, alguma pergunta concernente isso que eu falei até aqui? Os irmãos gostariam de fazer alguma pergunta? Muito bem, então vamos continuar. Se não tem pergunta, já eu abro novamente para mais perguntas. Então, a primeira pergunta, o que é que tem que fazer? Lembrar para santificar. Segunda pergunta, como você tem que lembrar para santificar? Versículo 9 e 10. Vamos ler aí o versículo de número 9 e versículo 10, irmãos. Leia, por favor. 6 dias... Muito bem. Irmãos, aqui o quarto mandamento nos dá instruções muito específicas quanto à maneira de nós guardarmos este mandamento. Diz aqui o texto que nós temos que trabalhar 6 dias e fazer toda a nossa obra. Ao passo que o dia de sábado deve ser um dia diferente dos demais. Esse é um dia, de acordo com o texto aqui, que nós não vamos nos dedicar aos afazeres dos outros dias da semana, certo? Então, a Bíblia, ela quer que nós trabalhemos 6 dias, mas nós venhamos a um dia durante a semana, nos retirar desses trabalhos ordinários e nos consagrar ao Senhor. Então, como é que a gente santifica o dia de descanso? Em primeiro lugar, a gente tem que trabalhar 6 dias, certo? Porque se você não trabalha, todos os dias vai ter dia de descanso, e a Bíblia não nos chama a preguiça, irmãos, não é? Irmãos, ou coisa ruim é quando a gente não tem o que fazer. Olha, a minha esposa sabe disso, quando eu vou de férias lá para o Ceará, eu, às vezes, quando acaba a primeira semana de férias, eu já fico me coçando para
voltar a trabalhar. Né? E aí ela muitas vezes puxa o freio de mão, diz, não, meu filho, você precisa descansar. Mas o fato, irmãos, é que Deus deseja que nós trabalhemos. Deus, Ele quer que a gente trabalhe. Nós devemos trabalhar 6 dias e descansar 1. Todos nós devemos trabalhar. Se você é estudante, você deve trabalhar. Se você é aposentado, você deve trabalhar. Se você tem alguma necessidade física especial, você deve também trabalhar. Você tem que fazer alguma coisa. Deus lhe chamou para você fazer alguma coisa. E é muito importante que você faça isso. Né? Eu me recordo, o avô da Juliane, o irmão Abinadab, ele é um senhor de, eu não sei se ele já completou 90 anos, mas ele está prestes a completar. Irmãos, ele trabalha todos os dias. Eu acho que dá 4 horas da manhã, ele acorda para ir para o curral, para tirar leite de vaca. E depois que ele tira o leite das vacas, ele coloca na moto dele, e ele sai na avenida lá, entregando o leite que ele mesmo colhe. Aí a família chega lá, ele já é aposentado, né? Já tem a vida, digamos assim, resolvida. Aí a família fica muito preocupada por causa do perigo, né? Dele dirigir moto naquela idade e acordar tão cedo. Aí uma vez levaram ele para o geriatra, né? E aí conversaram com o geriatra antes, dizendo assim, ó, fale para ele parar de trabalhar, que ele tem que parar de trabalhar. Aí o geriatra, sabe o que o geriatra disse, irmãos? Para os familiares? Disse, nós não podemos. Ele tem que continuar trabalhando, porque se ele parar de trabalhar, ele morre. Vocês entenderam? Irmãos, Deus, Ele nos chamou para a gente trabalhar. Não trabalhar como escravo, certo? Trabalhar todos os dias da semana. Mas Deus nos chamou para a gente trabalhar, certo? E a proporção, irmãos, é significativa. Você tem uma semana, você tem que trabalhar 6 dias e você descansa 1. Então, quem sabe você, no seu trabalho formal, você não tenha 6 dias de trabalho, você trabalha de escala. Você pode procurar outra coisa para fazer. Você pode fazer a comida da sua casa, você pode limpar a sua casa, pode ajudar uma pessoa com necessidade, pode fazer alguma coisa. Mas o importante, você pode estudar é um tipo de trabalho. Mas você deve fazer alguma coisa, você não deve simplesmente passar os dias da semana simplesmente deitado. É isso que eu penso que o mandamento aqui está nos ensinando, certo? Irmãos, quando estou falando aqui do trabalho, a maioria das pessoas, elas têm uma visão muito ruim do trabalho. Inclusive, elas fazem menção ao fato do que o trabalho está debaixo de maldição. Mas, meus irmãos, o trabalho é uma bênção da parte de Deus. O trabalho foi afetado pelo pecado, mas o trabalho é uma coisa boa da parte de Deus para nós. O trabalho nos faz, por exemplo, significativos, importantes na vida de outras pessoas, não apenas para nós, mas para outras pessoas também. De tal maneira que o trabalho, ele é uma bênção de Deus. Ele foi dado antes da queda. Deus disse para Adão, Adão, você tem que cultivar o jardim e guardá-lo. Isso era o trabalho dele. Isso antes de Adão pecar. Então, o trabalho, ele foi preservado depois da queda, mas ele sofre os efeitos da queda. Hoje em dia a gente tem que trabalhar, e a Bíblia diz que no suor do nosso rosto, nós vamos então, de alguma maneira, ter o nosso sustento. Então, pelo trabalho excessivo hoje, a gente acaba tendo o nosso sustento. Mas o trabalho é uma coisa boa. A gente tem que trabalhar 6 dias e temos que descansar 1 dia, certo? No que toca, irmãos, ao descanso no dia do sábado,
o nome desse dia nos traz a essência deste dia. A palavra sábado significa cessar. Alguns dizem assim, descanso em algum contexto. E é isso que você tem que fazer. No sábado, o que é que você tem que fazer? Você tem que cessar. Você tem que descansar no sábado cristão. E diz aqui o texto que Deus deseja que todas as pessoas desfrutem desse descanso. Diz aí o versículo 10. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está das tuas portas para dentro. Não é isso? Então, irmãos, o quarto mandamento, ele aqui nos está dando a primeira carta de direito dos trabalhadores. Os trabalhadores, eles não precisavam trabalhar 7 dias na semana. Eles deviam trabalhar 6 e descansar 1. Diz aqui o texto também, que isso incluía os escravos. Isso é muito incrível, irmãos. No mundo antigo, não havia essa questão de direitos dos escravos. E aqui, como era o contexto da época, havia a ideia de escravatura naquela época. A Bíblia, inclusive, diz que o escravo, ou seja, o servo, ele não podia trabalhar nesse dia. Nem o estrangeiro. Você chegar, um estrangeiro passar na sua casa para ficar de repouso, você diz, ei fulano, faça isso, faça tal coisa. Ele não deveria fazer isso. Mas vai além, Álvaro, nem o animal. Mas como, pastor, nenhum animal? Os animais, antigamente, assim como nos dias de hoje, geralmente eles eram utilizados para os fins de trabalho. Então, até mesmo os animais, Deus queria que tivessem alívio do trabalho. Então, em primeiro lugar, o texto nos ensinou o que é que nós temos que fazer para guardar esse mandamento. Nós temos que lembrar do dia de sábado. Do versículo 9 e 10... foi nos ensinado como nós temos que guardar este mandamento. Ou seja, cessando as nossas atividades no sábado, fazendo 6 dias de trabalho e no sábado descansando. Os irmãos, concernentes a esses 2 versículos, os irmãos têm alguma pergunta a fazer? Hoje vocês estão... Você vai fazer, Álvaro? Não? Cadê o nosso irmão Kelvin? O nosso irmão Kelvin disse que hoje tinha muita pergunta para fazer. Ainda não chegou não, né, irmão Kelvin? Muito bem. Então, vamos lá. Por que nós temos que guardar o dia de sábado? Versículo 11. Veja só. Leia comigo. Versículo 11. O mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado. Irmãos, a razão para a gente guardar o dia de sábado é uma razão muito simples, irmã Maria. De acordo aqui com o versículo, a razão não é algo prático. Você tem que fazer isso para você não adoecer. Embora envolva também, se você trabalhar demais, você vai adoecer. Mas essa não é a razão alegada aqui. Não é uma razão prática, irmão Álvaro. É uma razão teológica. Diz aqui o texto que nós temos que guardar um dia de descanso, porque o nosso Deus, Ele também descansou. Nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus, irmãos? Não foi? Pois bem, o nosso Deus criou os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, em quantos dias? E no 7º, descansou. Como nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos que trabalhar também 6 dias e descansar 1 dia, no 7º dia, de acordo aqui com o Antigo Testamento, que era no 7º dia. Então nós trabalhamos porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E nós descansamos 1 dia porque Deus também descansou, certo? E é interessante, irmãos, que quando lá em Gênesis, no capítulo 2, diz que o Senhor Deus abençoou o dia de sábado, é a primeira coisa que a Bíblia nos fala que Deus abençoa, é justamente o dia de sábado.
Em toda a história, a primeira coisa que Deus abençoa é o dia de sábado. Portanto, esse dia era um dia muito especial para os israelitas. Então, por que é que a gente guarda um dia de descanso? Por causa da criação, certo? Em primeiro lugar, é por causa da criação, não é só por isso. Mas em primeiro lugar, por que é que a gente descansa? Porque o nosso Deus descansou. E por que é que a gente trabalha? Porque o nosso Deus trabalhou, não é? E ainda trabalha, ainda nos dias de hoje. Vamos lá, irmã Neuza. Agora sim, irmã Neuza. Vamos começar agora com a irmã Neuza. Sim. Eu entendo que no Novo Testamento você não tem uma mudança daquilo que é dito. O que acontece no Novo Testamento é um esclarecimento maior concernente a esse mandamento, ou a interpretação a este mandamento. A Bíblia, ela acaba se auto-interpretando. Então, o Novo Testamento acaba lançando mais luz sobre o Antigo Testamento. Então, certamente os fariseus, eles tinham excessos. Eu espero explicar para os irmãos mais aí no decurso. Na parte final, eu espero explicar para os irmãos, em tese, o que é que nós podemos fazer e aquilo que nós não podemos fazer. Eu não vou dar uma lista porque o Novo Testamento não dá. A Bíblia não dá uma lista do que é que você deve ou não deve fazer. Ela lhe dá o princípio. O erro dos fariseus foi querer dizer exatamente o que é que você tinha que fazer, o que você não tinha. Quando a Bíblia diz que a Bíblia não tem essa lista. Por exemplo, os fariseus, eles diziam, irmã Neuza, isso eu estou dizendo aquilo que está no Talmud, que é a lei dos fariseus. Os fariseus diziam que a mulher não podia olhar no espelho no dia de sábado, porque aí ia estar quebrando o dia de sábado, ou correndo o risco de quebrar. Por quê, pastor? A explicação lá do Talmud, a lei oral dos fariseus era a seguinte, que era perigoso a mulher ver um cabelo branco na sua cabeça e querer arrancar aquele cabelo. E isso se constituía em quebra do mandamento. Arrancar um cabelo branco é a queda do mandamento, para os fariseus. Certo? Então, lá na lei oral dos fariseus, o Talmud, vinha dizendo quantos passos você podia dar por dia. Então, se você desse tantos passos por dia, você estaria quebrando o quarto mandamento. Não é? E aí o Senhor Jesus Cristo, ele vai combater isso. Eu espero tratar mais sobre esse assunto no final do nosso estudo. Tá bom, irmã Neuza? Aí a gente já fala isso. Eu quero falar agora sobre a mudança do dia. Certo? Então, eu acho que esse aqui é o ponto mais controverso hoje em dia por conta da existência de um grupo, irmã Maria dos Santos, chamado Adventistas. Adventistas do sétimo dia. Certo? Os Adventistas do sétimo dia, eles dizem que o sábado, o dia de sábado, deve continuar sendo o dia de descanso e o dia de culto dos cristãos. Vocês todos sabem o que é o adventismo, não é? Todo mundo sabe, né? O adventismo é uma denominação, por sinal, muito grande, bem significativa, e eles defendem isso e outras coisas mais. Eles defendem que algumas regras da lei cerimonial e da lei civil do antigo Israel devem ser guardadas nos dias de hoje. Por exemplo, não apenas a guarda do sábado para eles deve ser feita, mas inclusive as leis dietéticas. Por exemplo, você não pode comer porco, porque se você comer porco, você estará impuro.
Eu tenho uma tia, por exemplo, que ela é adventista. Minha família toda é presbiteriana, mas ela é adventista. Aí, o que é que acontece? Por exemplo, ela me falou uma vez isso, eu nunca esqueci, ela é enfermeira. Ela disse que quando vai tratar com algumas pessoas que estão enfermas, ela usava muita luva, porque se pegar direto, está contaminado, né? Então, para os adventistas têm alguns princípios que, segundo eles, do Antigo Testamento, não foram anulados no Novo Testamento, razão pela qual eles devem ser observados. E o sábado é um exemplo disso, certo? Então, nós temos que nos perguntar agora o que é que o sábado significa para nós. Agora, nós que estamos na nova aliança, no Novo Testamento. Em primeiro lugar, irmão Álvaro, eu entendo que o sábado para nós, o sábado cristão para nós, ele preserva o princípio criacional do descanso. Nós temos que descansar um dia em 7. Porque, embora o dia em específico fosse provisional, fosse para um determinado momento, nós entendemos que o mandamento é perpétuo. Tanto é que Deus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Aquilo ali era muito significativo. Por escrever em tábuas de pedra, era uma outra maneira de Deus dizer assim, é para sempre, isso nunca vai mudar. Entendeu? Então, o dia era provisional, mas o mandamento em si, ele é perpétuo. Assim como os outros mandamentos são perpétuos também, certo? Então, eu entendo, irmãos, que este mandamento para o cristão envolve, em primeiro lugar, um descanso. Porque assim como os israelitas foram criados à imagem e semelhança de Deus, nós, mesmo gentios, mas servos de Deus, somos criados à imagem e semelhança do Senhor. E temos que também guardar este mandamento, porque o nosso Deus é um Deus que trabalha e é um Deus que descansa também. Certo? Essa é a primeira coisa que nós somos ensinados sobre o sábado, para nós. O sábado, em segundo lugar, irmãos, ensina para nós não apenas a criação, irmão Joaquim, mas também a redenção de Deus na nossa vida. O sábado ensina que Deus criou todas as coisas, mas em segundo lugar, o sábado ensina que Deus nos redimiu do nosso estado de pecado. E, meus irmãos, isso não é algo exclusivo para nós. Isso foi algo que Deus já havia falado, Álvaro, lá no Antigo Testamento. Abra, por favor, sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 5. Vamos começar a explicar por que é que mudou o dia. Deuteronômio, capítulo 5, versículo de número 12. Veja só. Aqui nós temos uma repetição dos 10 mandamentos, irmãos. Veja só, versículo de número 12. Os irmãos encontraram? Leia por favor comigo. Guarda o dia de sábado, como te ordenou o Senhor teu. 6 dias trabalharás e farás toda, até agora tudo igual a Êxodo 20, né? Versículo 14. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, porque para que o teu servo e a tua serva, até aqui igual, né, irmãos? Não está igual? Uma coisinha ou outra muda, mas até aqui é a mesma coisa. Agora veja o versículo 15, olha a mudança. Porque que foste servo na terra do Egito,
e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia. Uau! Olha aqui como mudou. Olha aqui, irmão Fagner. Lá em Êxodo, no capítulo 20, a razão pela qual nós tínhamos que guardar o dia de descanso, qual era? Era que em 6 dias Deus trabalhou e no 7º ele descansou. Como nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos que trabalhar 6 dias e descansar um 7º. Mas aqui, irmão Vitor, uma outra razão foi dada, certo? De acordo com esse texto que nós acabamos de ler, Deuteronômio capítulo 5, a razão pela qual nós temos que guardar o dia de descanso é que Deus nos redimiu. Ele redimiu os israelitas da escravidão do Egito. Lá no Egito, os israelitas, eles trabalhavam quantos dias por semana, irmãos? Todos os dias, 7 dias, 365 dias no ano eles trabalhavam lá. Mas Deus os tirou dali, de tal maneira que eles não eram mais escravos do trabalho. Eles não deveriam passar a semana inteira trabalhando. Eles iam trabalhar 6 dias, mas no 7º eles iriam descansar, porque eles não eram escravos do trabalho, Fagner. Eles eram servos de Deus. Essa é a razão. Qual é a razão pela qual, então, Deus está dando agora uma segunda razão? A segunda razão é uma razão redentiva. Os israelitas deixaram de ser escravos do Egito e se transformaram em servos do Senhor. Então, não existe contradição. Em primeiro lugar, a gente guarda o mandamento por causa da criação, porque Deus trabalhou em 6 dias e descansou um, mas também nós guardamos um dia de descanso porque Deus nos redimiu. Nós éramos escravos e Ele nos transformou em servos dele. Os irmãos estão entendendo? Pois bem, guarde esse conceito aí na sua mente. Os crentes da nova aliança guardam o domingo, porque o domingo foi um dia muito especial na história da redenção. Na verdade, foi o dia da nossa redenção, Álvaro. Jesus Cristo, ele ressurgiu dentre os mortos para a nossa justificação e redenção. Ele morreu pelos nossos pecados, mas 3 dias depois ele nos redimiu no que diz respeito a nosso estado de miséria, nos justificando através da sua ressurreição. E é com base nesse princípio que os crentes do Novo Testamento, eles guardam o domingo. Porque a ressurreição de Jesus Cristo é um momento ainda mais importante do que a guarda, do que aquilo que aconteceu no sábado, lá atrás, certo? Essa é a razão principal disso tudo. E você vai perceber que ao longo do Novo Testamento, os crentes eles não vão se reunir mais no sábado, mas no domingo. Eu vou citar aqui alguns textos. Abra a sua Bíblia, por favor, em João, no capítulo 20, versículo 19. Eu vou pedir para o irmão Joaquim fazer a leitura de João 20, 19. Depois eu vou pedir para que a nossa irmã Eliette faça a leitura de Atos 20, versículo 7. E depois eu vou pedir para que o nosso irmão Fábio leia 1 Coríntios 16, versículo 2. Então vamos lá. João 20, versículo 19, com o nosso irmão Joaquim. Olha aqui, irmãos. O primeiro da semana, então esse é o dia da ressurreição, primeiro dia da semana. Você vai perceber que a partir daí os crentes eles vão se reunir em que dia? O primeiro dia da semana. Exemplo disso, Atos capítulo 20, versículo 7. Atos 20, versículo 7. Irmã Eliette.
Olha aqui, irmão Álvaro, coisa interessante. Aqui nós encontramos alguns elementos de culto. Diz que no primeiro dia da semana, os crentes, em primeiro lugar, eles reuniram-se para partir o pão. Que linguagem é essa de partir o pão, Álvaro? É a imagem da ceia do Senhor, do partir o pão. E diz aqui o texto que o apóstolo Paulo os exortava, prolongando o discurso, ou seja, a pregação. Até, diz aqui o texto, até que hora? Até meia-noite. Eita, irmão. Eita, rapaz, será se dá certo pregar até meia-noite aqui? Né? Agora, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. O nosso irmão Fábio, 1 Coríntios 16, versículo de número 2. Aqui o apóstolo Paulo está dando instruções também concernentes, irmão Álvaro, a um elemento do culto, que é o ofertório. Ele diz que no primeiro dia da semana o indivíduo tem que separar a ofertinha dele, né? Que coisa interessante. Então nós estamos vendo aqui que os cristãos, eles se reuniam regularmente em que dia da semana? No primeiro dia da semana. Agora sim, irmãos, existe um versículo explicitamente que diz assim: olha, na nova aliança mudou do sábado para o domingo. Existe um versículo? Não existe um versículo. Não existe nenhum versículo concernente isso. E é com base nisso que os adventistas, eles dizem, se não existe um mandamento, ou não existe um texto claro concernente a isso, é sinal de que o mandamento não mudou. Ao passo que nós dizemos que não é assim. Que Deus, ao longo da sua história, ele não se revela apenas proposicionalmente, mas também através de atos. Esses atos que a Bíblia registra aqui, certo? Mesmo que eles não sejam explícitos, eles demonstram a maneira como os crentes, eles receberam esta mudança de dia. E um exemplo muito claro disso, como o dia de sábado não é mais o dia de repouso, está lá em Colossenses, no capítulo 2. Veja só, Colossenses capítulo 2. Diga, irmã. Certo. Uhum. O apóstolo Paulo, ele estava com um plano de ir até a igreja de Corinto. Quando ele escreve essa carta, ele está numa cidade chamada Éfeso. E aí ele escreve essa carta lá de Éfeso para a igreja de Corinto, dizendo que estava planejando ir para um determinado lugar chamado Macedônia, e de passagem ele queria ir lá, porque essa oferta aqui, ela seria para a igreja, para os crentes, especialmente os crentes lá de Jerusalém, de outros lugares, que eram crentes que estavam passando necessidade. E aí o que era que acontecia? No primeiro dia da semana, os crentes, eles juntavam aquele recurso, era uma oferta. E aí quando o apóstolo Paulo chegasse lá, ele já teria uma quantidade significativa de dinheiro, para que aí ele pudesse levar essa ajuda para os crentes. Exatamente, que eles vão juntando, vão acumulando. Toda semana eles iam pegando um pouquinho de recurso, certo? Ofertando, para que naquele dia que o apóstolo Paulo fosse lá, já tivesse recurso suficiente para ajudar os irmãos. Na verdade, ele não está dizendo quando é. Volte os olhos aí para 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 16. Vamos ler todo o capítulo, então, aqui. Não, todo capítulo não, quase tudo. Vamos lá. Olha assim, veja só, versículo 16. Vamos lá. Capítulo 16, versículo 1. Quanto à coleta para os santos,
fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Ou seja, esse era um costume de todas as igrejas, certo? Galácia aqui, irmãos, não era uma cidade, Galácia era uma região. Então, na Galácia você tinha várias regiões, várias igrejas, perdão. Versículo 2. O que era que o apóstolo Paulo havia ordenado? Que no primeiro dia da semana, certo? Ou seja, no domingo, cada um, ou seja, individualmente, cada crente, tinha que pôr em parte em casa, conforme a sua prosperidade. Quem tivesse mais recurso, dava mais. Quem tinha menos recurso, dava menos. Certo? A igreja preserva isso ainda hoje em dia. Através de que prática, irmãos? Do dízimo. Então, quem tem mais recurso, acaba contribuindo mais. Quem tem menos recurso, acaba contribuindo menos. Princípio da proporcionalidade. Tá? Ok? Ok? E aí o texto diz, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for, porque ele estava planejando fazer uma viagem, mais uma viagem, certo? Especialmente o caso da Macedônia, certo? Quando o apóstolo Paulo chegasse lá na igreja de Corinto, versículo 3 diz, e quando eu tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Versículo 5. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. Então, o que é que o texto aqui está dizendo? O apóstolo Paulo está lá em Éfeso, pastoreando a igreja de Éfeso, e está dizendo assim, irmãos, eu tenho uma viagem missionária para fazer. Eu vou para a Macedônia. E quando eu for para a Macedônia, eu vou passar aí. É muito importante, irmãos, que vocês façam ofertas, para que, quando eu for aí, eu possa passar aí, pegar essas ofertas e fazer o devido encaminhamento para os cristãos perseguidos de Jerusalém, que estão sem emprego, que estão sem trabalho, que estão sem manutenção. E aí, uma vez isso acontecendo, aí a gente vai mandar representação para lá. Se for necessário, eu vou também. Entendeu? Mas o fato era que a oferta deveria ser feita quando? Em que dia? No primeiro dia. E todo primeiro dia da semana era recolhida a oferta. Para que naquele dia em que o apóstolo Paulo passasse, quando o apóstolo Paulo passasse, já tivesse oferta suficiente para mandar para a igreja de Jerusalém, um maior montante. Está claro? Esclareceu mais? Não? Não, pode perguntar, não tem problema não. Certo. Sim. Certo, certo. É. Tá. Vamos tentar hoje explicar, né? Vamos tentar explicar. Vamos dizer aqui alguns pontos. Em primeiro lugar, a senhora entendeu a explicação que eu fiz aqui, de 1 Coríntios no capítulo 16? Esse é o primeiro ponto. O que eu estou dizendo aqui era que no primeiro dia da semana, o texto aí está claro, que era no primeiro dia da semana. A senhora entendeu que aqui o texto está dizendo que é no primeiro dia da semana que eles faziam essa prática? Ah, não, mas aí ele não diz mesmo não. Não, mas aqui a questão é de explicar.
Irmã, o apóstolo Paulo aqui, vamos continuar aqui a leitura, ó, versículo de número 6. E bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens em que eu tenho que fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco por algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste. Então, o apóstolo Paulo ele ia ficar um tempo lá em Éfeso, certo? E aí ele ia, depois do dia de Pentecoste, ele iria lá. A questão de quando o apóstolo Paulo iria, não é a questão de importância. Ele poderia ir qualquer tempo. A questão importante que eu quero chamar a sua atenção é que o apóstolo Paulo diz que ele mandou as igrejas da Galácia, e inclusive a igreja de Corinto, que eles fizessem ofertas em que dia? No primeiro dia da semana. É isso que eu quero que a senhora entenda. Pelo que Atos nos diz, era, porque o apóstolo Paulo, ele estava partindo o pão, ou seja, fazendo a Santa Ceia, e exortando nesse dia, certo? Mas aí eu queria lhe falar uma coisa, irmã. Essa sua dúvida não é uma dúvida nova. É uma dúvida que quando surgiu na igreja de Jerusalém, aliás, na igreja apostólica, se tinha-se essa dúvida, né? O que é que a gente pode fazer concernente à antiga aliança e agora nós que estamos na nova aliança? O que é que a gente tem que guardar? Inclusive o sábado era uma questão muito debatida. Abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses. Eu vou tentar, irmãos, por uma questão de tempo, argumentar aqui, e aí eu vou abrir em tempo devido para os irmãos perguntar novamente, e a senhora também pode perguntar, irmã, não fique constrangida, não. O estudo bíblico, ele tem por a finalidade, inclusive, tentar explicar isso. E a sua dúvida pode ser uma dúvida dos demais, e pode enriquecer o nosso debate, certo? Não tem dificuldade, não. Dentro do contexto de respeito, como a senhora está falando, não tem dificuldade nenhuma. Vamos ver aqui. O apóstolo Paulo, aqui em Colossenses, capítulo 2, versículo 16... ele está combatendo, irmã Inês, aqui, uma série de grupos, uma série de pessoas, um grupo chamado de grupo de judaizantes que havia na igreja, que queria que os crentes da nova aliança, da igreja de Colossos, guardasse os costumes da antiga aliança, lá do Antigo Testamento. Veja só o que o apóstolo Paulo diz. Leiam comigo, por favor. Ninguém, pois, por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, porque tudo isso tem sido, porém o corpo é. Olha que coisa interessante aqui, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo o seguinte: irmãos, ninguém pode julgar vocês e condenar vocês porque vocês não seguem a dieta alimentícia da antiga aliança. Ou porque vocês não guardam determinadas festas, como, por exemplo, a Páscoa, a Lua Nova, né? E outras coisas. E, inclusive, comida. Sábado. Exatamente. Então, tinha outros sábados. Então, aí a explicação dele qual é, irmã? Qual é a explicação? Pela qual ninguém podia condenar outro e julgar outro, porque não seguiam aquelas leis do Antigo Testamento. Qual é a razão? Diz aqui o texto que eram sombra das coisas que haviam de vir. O que é a sombra, irmãos? Vamos meditar um pouquinho. O que é a sombra? A sombra, de alguma maneira, é um reflexo, é um aviso de que existe uma matéria ali, existe uma pessoa, existe uma coisa ali, certo?
e que aquela coisa ela está contra uma luz. Não é isso que é a sombra? Só que à medida em que ela vai se movendo, meu Deus, aí eu vou perder aqui a... Só que à medida que ela vai se movendo, a sombra ela desaparece. Por quê? Porque chegou o objeto que a luz ela estava contra ela. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo justamente isso, que as leis do Antigo Testamento, elas eram todas prefigurações de Cristo. Por exemplo, irmã, hoje nós não fazemos mais sacrifícios, não é? Por que que nós não fazemos mais sacrifícios de animais? Porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os sacrifícios do Antigo Testamento, eles deveriam ser feitos e deveriam ser observados. Mas Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu em nosso lugar, de uma vez para sempre. Os animais que eram mortos na Antiga Aliança e sacrificados na Antiga Aliança, eram uma preparação para a chegada de Cristo. Você compreendeu? Da mesma forma, aquelas outras leis. E aqui o apóstolo Paulo diz que o sábado também. Os sábados, que está no plural aí, né, Álvaro? Eram sombras das coisas que haveriam de vir. Ou seja, eles anunciavam que algo novo viria. E aí diz, o corpo é o corpo de Cristo. Então, todas essas coisas eram sombras, eram coisas passageiras. Mas Cristo é a substância. Cristo é aquele a quem todas aquelas coisas apontavam. Aí eu vou dar mais uma razão. Lá em Atos, abra sua Bíblia em Atos 15, por favor. O que é que tem em Atos 15, irmãos? Quem é que sabe o que é que tem lá em Atos 15? Aqui em Atos 15, nós temos a narrativa, irmão Kelvin, do primeiro conflito importante que a igreja primitiva enfrentou, certo? Isso ocorreu quando alguns judeus recém-convertidos chegaram lá em Antioquia, a igreja de Antioquia. E aí eles ficaram chocados, diz Atos 15, que ficaram chocados por quê, irmão Fagner? Porque encontraram lá gente que não era circuncidada e que não cumpria os outros preceitos da lei do Antigo Testamento. Eles ficaram circuncidados. Vocês não podem ser salvos desse jeito. Vocês não podem ser crentes desse jeito. Vocês não guardam a lei do Antigo Testamento, aquilo que Moisés havia dado, não é? E aí eles começaram a pregar a guarda dessas leis, especialmente da circuncisão. E aí diz a Bíblia que é nesse contexto que vai se reunir um concílio, que a gente chama, Álvaro, de Concílio de Jerusalém. E aí eles discutiram esse assunto. O que é que os crentes devem ou não devem guardar concernente à antiga aliança? Olha aí o versículo de número 28 e 29. Olha só o parecer da reunião. Leia, irmão Álvaro, leia. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes saúde. Olha aí, irmão. Irmã Inês, você está vendo aqui? Aqui ele diz, olha, concernente àquelas coisas relacionadas às leis do Antigo Testamento, o que você não deve, o que você deve atentar são essas coisas. O que é que diz aí, irmão Álvaro? De quê? Coisa sacrificada a ídolo não pode, ou seja, tem que seguir aquilo que o Antigo Testamento dizia. O que mais? Ou seja, que aquilo que era praticado dentro de um contexto de idolatria. A mesma coisa que o Antigo Testamento dizia. Então, essas coisas aí, eles tinham que se abster. E aí o restante? Destas coisas vos fareis bem se vos guardardes saúde. Pronto. Mas as outras coisas não. Por exemplo, circuncisão e outras coisas não. Diga, irmã.
irmã, eu estou tentando mostrar aqui para você aquilo que é a prática antiga. Mas assim, irmã Inês, eu queria que a senhora mostrasse onde a igreja cristã, no Novo Testamento, se reúne no sábado. A senhora não tem. Mas eu acabei de mostrar aqui para a senhora, em Colossenses, que o sábado, a Bíblia está dizendo claramente, que o sábado, ele era algo provisório, ele era uma sombra daquilo que haveria de ver, que era Cristo. É o que eu estou mostrando. Lá em Apocalipse, no capítulo 1, o apóstolo João, ele vai ter uma revelação de Cristo na cidade, lá na ilha de Patmos, e diz a palavra de Deus que foi no dia do Senhor, ou seja, no dia do Senhor Jesus Cristo. Então, o sábado ele mudou. Na nova aliança não é mais chamado de sábado, mas o domingo, certo? Isso é atestado, irmã, e aí, lógico que isso não tem peso no ponto de vista daquilo que é de ser inspirado ou não, mas eu queria que o Álvaro mostrasse aqui, que toda a igreja cristã, no início dela, entendia que a guarda era a guarda do domingo, e não a guarda do sábado. Por exemplo, você tem aqui a epístola de Barnabé. Barnabé é aquele que foi companheiro do apóstolo Paulo em viagens, certo? Isso aqui não é bíblico, irmãos. E isso aqui não tem peso para nós no que diz respeito à nossa fé, no que diz respeito a ser inspirado da parte de Deus. Mas isso, sem dúvida, é um documento histórico, datado do 1º século, aí por volta do ano 95 depois de Cristo. Barnabé lhe disse assim, ele, falando de Cristo, finalmente lhes disse, não suporto vossas neômias e vossos sábados, falando a respeito dos fariseus. Vede como ele diz, não são os sábados os atuais que me agradam, mas aquele que eu fiz e no qual, depois de ter levado todas as coisas ao repouso, farei o início do 8º dia, isto é, o começo de outro mundo. Eis porque celebramos como festa alegre o 8º dia, no qual Jesus ressuscitou dos mortos, e depois de se manifestar, subiu aos céus. Passe a página aí, irmão. Veja só a carta de Inácio de Antioquia. Inácio, ele vive no 1º século. Ele escreve a carta aos Magnésios. 2º século da era cristã. Ele diz o seguinte, se então aqueles que eram educados na antiga ordem das coisas se apossaram da nova esperança, não mais observando o sábado, mas observando o dia do Senhor, na qual também temos a nossa vida, foi libertada por Ele, por sua morte. Alguns negam que por tal mistério obtemos a fé e nele perseveramos, para que ser contados como os discípulos de Cristo, nosso único mestre. Como seremos capazes de viver longe dele, cujos discípulos e os próprios profetas esperavam no Espírito para que ele fosse o instrutor deles? Era ele que certamente esperava, pois vindo os libertou da morte. Isso Inácio de Antioquia, no início do 2º século. Passe a página. Justino Marte também, 2º século da era cristã. Ele diz, no dia que se chama Sol, porque era o nome que era dado no Império Romano, que é domingo, se celebra uma reunião de todos os que moram nas cidades e nos campos. E ali é lido, enquanto o tempo permite, as recordações dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Depois, quando o leitor termina, o presidente fala e faz uma exortação e convite a quem imitemos estes belos exemplos. Em seguida, nos levantamos todos e elevamos as nossas preces, e quando terminamos, como já dissemos, se oferece pão, vinho e água. E o presidente, segundo as suas forças, faz igualmente subir a Deus suas preces e ações de graças. E todo o povo exclama dizendo, amém. Agora vem a instrução e participação que se faz a cada um dos alimentos consagrados pela ação de graça e seu envio por meio do diácono aos ausentes. Justino Marte. Passe, irmão Álvaro. Aqui, quem é que
fez isso aqui, meu Deus? É o Deorate. Tertuliano. Tertuliano, ele diz o seguinte: nós, porém, segundo nos há ensinado a tradição, no dia da ressurreição do Senhor, devemos tratar não só de nos ajoelhar, mas também devemos deixar todos os afazeres e preocupações, adiando também os nossos negócios, a menos que queiramos dar lugar ao diabo. Então, esses textos aqui, eu estou tentando mostrar para os irmãos, e são todas coisas próximas daquela época, de alguma maneira, embora não sendo autoritativos para nós, falam a respeito daquilo que era o costume naquela época. Era consenso dentro da igreja cristã guardar esse dia de descanso, porque a ideia era a seguinte: o sábado era uma sombra, era uma preparação das coisas que haviam de vir, como diz Paulo em Colossenses, mas o corpo era de Cristo. Então, assim, irmãos, se vocês disserem assim: pastor, não tem nenhum mandamento assim claro, muda do sábado para domingo. Não tem. Mas nós temos aqui, nas Escrituras, elementos suficientes para a gente mostrar que o sábado era coisa da antiga aliança. E que os crentes da nova aliança, eles se reuniam nesse dia, e os elementos de culto eram praticados nesse dia, como nós fazemos hoje em dia também. Agora sim, é importante falar aqui uma coisa, irmãos. O erro em praticar a guarda do dia não é de Deus, nem das Escrituras. O erro é nosso. Entenderam? O erro é nosso, para o nosso próprio arrependimento. E se um determinado grupo guarda de forma estrita, mesmo que errado, o dia, isso não justifica aquilo que eles estão fazendo. Veja os fariseus. Não havia, irmãos, um grupo mais inescrupuloso do que os fariseus no que diz a guardar o dia. E o Senhor Jesus os condenou. Então não existe isso. É errado, vai ser errado sempre. Agora, se nós não guardamos o dia de repouso, é um erro nosso, pecado nosso. Certo? Por exemplo, eu vou dar, porque eu venho a palavra depois para o senhor, irmão Joaquim. Frequentemente encontro pessoas perguntando assim, principalmente na classe de catecúmenos. Eu encontro pessoas dizendo assim: pastor, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer coisa tal no dia do domingo? A pergunta não é essa, irmãos. A pergunta é: por que que você está querendo fazer essa coisa? A pergunta é isso. Por exemplo, pastor, eu posso estudar para a minha prova de segunda-feira? Pastor, eu posso preparar as planilhas da minha empresa para segunda-feira? Pastor, eu posso... o meu filho marcaram um jogo de futebol da escolinha do meu filho no domingo à tarde. Pastor, meu irmão me chamou para assistir o jogo do Flamengo, a final da Copa do Brasil, no domingo à tarde. Vai ter um churrasco lá. Eu posso, pastor? A pergunta, irmãos, não é essa. A pergunta não é essa. A pergunta é: por quê? Por que que você está querendo fazer essas coisas? A pergunta é essa. A maioria das respostas é sempre assim: é porque eu não tive tempo de fazer durante a semana. Você percebe? Nós estamos fazendo coisas durante a semana, mas deixando de fazer muitas outras, para que no dia de domingo, ou seja, no dia do sábado cristão, nós não tenhamos a adoração devida e a santificação devida para este dia. Tem um autor chamado Sinclair Ferguson. Veja aqui, Álvaro. Ele disse o seguinte: quando os cristãos perguntam, esse aqui, irmãos, esse Ferguson é contemporâneo nosso, tá? Ele é vivo. Os outros são antigos, primeiro e segundo século. Mas esse aqui é um pastor presbiteriano contemporâneo nosso.
Ele diz assim: quando os cristãos perguntam, é certo eu fazer tal coisa aos domingos? A primeira resposta normalmente não deve ser sim ou não, mas por que você faria isto? A resposta mais comum para essa pergunta é provavelmente porque eu não tenho tempo para isso no resto da semana. Isso destaca, irmãos, a importância de entender todo o quarto mandamento. O problema aqui não é como passamos o domingo, é como estamos usando de segunda a sábado. Estamos vivendo a semana de forma errada, como se não tivesse havido ressurreição. Use o domingo como um dia de descanso, de adoração, comunhão primeiro e quase inevitavelmente começaremos a disciplinar o nosso uso do tempo nos outros 6 dias da semana. Compreenda isso, e o princípio do sábado se torna um dos mais simples e úteis de todos os dons de Deus. O dia livre de carga no início da semana regula os dias que se seguem nos refresca para eles. Então, a ideia é isso. Lembra que o domingo é o dia da ressurreição, que é um dia especial, que é um dia que você tem para adorar a Deus. E aí, aquelas perguntas, se você pode fazer isso ou não pode fazer aquilo outro, elas vão ser naturalmente respondidas. A Bíblia, ela não se adequa. Oi? A Bíblia, ela não dá uma lista de coisas para que a gente não deve fazer ou coisas que a gente deve fazer. Eu tenho procurado ter cuidado, irmãos. Quando os irmãos vêm me perguntar o que devem fazer, o que não devem fazer no domingo, para mim não encher vocês de normas e ser igual aos fariseus, dizendo, rapaz, não faça isso, não faça aquilo outro. Eu tenho que me policiar nesse sentido, para mim não incorrer novamente em um erro parecido. Mas o princípio é claro, o princípio é de santificar esse dia, e esse dia foi santificado ao longo das eras cristãs. Se não é santificado hoje, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa, certo? Vamos lá, vou dar a palavra para o irmão Kelvin e depois a palavra para o irmão Joaquim. Tá bom. Na verdade, o que acontece na nova aliança é que determinados aspectos da antiga aliança, a forma delas muda, mas a essência é a mesma. Novamente, vou usar o exemplo do sacrifício. Irmãos, o sacrifício, a essência é a mesma. Por quê? Para nós termos os nossos pecados perdoados, alguém precisa morrer, certo? Na antiga aliança eram cordeiros, mas na nova aliança é Cristo, o Cordeiro de Deus, de forma definitiva faz isso. Então, a essência é a mesma, a ideia é a mesma, mas a forma muda, entendeu? Eu vou dar aqui a palavra para o irmão Joaquim, aí eu passo para você, irmão Álvaro. Romanos 14, qual é o texto que o senhor se refere? Versículo.
Sim, sim, muito importante esse texto. Se os irmãos leram, os irmãos lembraram aqui desse texto? Romanos 14, versículo de número 5, né? Um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias, cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. Era com base, como eu falei para os irmãos, no base daquela controvérsia que havia dentro da guerra primitiva. Diga, Álvaro. Eu só ia, aquilo que o Kelvin falou e o senhor continuou, eu ia ler um texto em Hebreus, capítulo 8, versículo 13, para mostrar como tem essa mudança da forma da antiga aliança para a nova aliança, né? O Hebreus 8, 13 diz, quando ele diz nova, no caso a nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Justamente, aí depois disso, de Hebreus 8, 13, ele vai falar do culto. O culto, ele vai mostrar a diferença do culto na antiga aliança, com sacrifícios, e na nova aliança. Nós precisamos de sacrifícios no culto na nova aliança? Precisamos, mas não fazer mais sacrifícios, porque Cristo já se sacrificou. Então, este princípio acaba também entrando para a questão do dia, do domingo, né? Quando o Senhor falou em Deuteronômio, falando que agora o sábado lá, em Deuteronômio, ele apontava para essa redenção da saída do povo do Egito para a Canaã, né, para a nova terra. Isso aponta para a nossa redenção. E quando isso aconteceu, não foi no sábado, não foi no sábado Cristo estava morto, mas Cristo ressuscitou no sábado, indicando então que a nova redenção, a nova criação, na verdade, se deu no domingo. Então, aponta para essa questão do dia do culto. A igreja passou a cultuar no domingo, porque foi quando Cristo ressuscitou. Então, quando se deu a nova criação. Quando a gente lê o mandamento aqui em Hebreus, ou em Êxodo, capítulo 20, Deus fala da criação. Nós guardamos por conta da criação. E quando ele fala em Deuteronômio, ali é apontando para a nova criação, e essa nova criação ela se inicia com Cristo ressuscitando, apontando também para a nossa redenção. Então, o Novo Testamento, por mais que ele não tenha essa mudança específica, olha, vamos deixar o sábado para o domingo, mas como o senhor falou, tem essa questão dos atos. Então, a gente vê que a igreja se reúne no domingo por conta desse entendimento que ela tinha dessa nova criação, da redenção em Cristo. E o Kelvin até falou também do Pentecostes. Se a gente for ver, o Pentecostes também é no domingo. O Pentecostes é o quê? Não é o 50º dia? Não é o dia 50? Após a Páscoa, que é o sábado. Então, são 49 dias. São 7 semanas de 7 dias. Então, ocorre o Pentecostes quanto? No 8º dia, que é o domingo. Irmãos, eu espero que os irmãos tenham entendido assim. Como eu falei no início, esse é um dos mandamentos cuja interpretação é controversa, né? Mas eu espero que os irmãos tenham compreendido. E porventura, se qualquer irmão tiver alguma dúvida, irmãos, podem entrar em contato comigo, assim, pessoalmente, aqui, após o trabalho. O meu objetivo não é censurar ninguém, de maneira nenhuma. É apenas elucidar os irmãos e colocar aquilo que é a nossa crença enquanto presbiterianos, e é a minha crença pessoal mesmo, tá? E a gente, naquilo que a gente puder, dentro das nossas limitações, a gente quer tentar explicar para os irmãos, e nós cremos que Deus irá nos conduzir dentro do ensino da sua palavra, tá bom? Pode, irmão, pode. Se for uma pergunta simples, que não dê para a gente passar o restante da manhã. Sim, com certeza. Com certeza, é permitido. É permitido. O Senhor Jesus Cristo, em Marcos, no capítulo 2, fala a respeito de quando o Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos estavam fazendo uma viagem, e os apóstolos estavam colhendo espigas, lembra? E os fariseus, eles se voltaram para o Senhor Jesus Cristo e disseram: olha, mas por que eles estão fazendo isso?
Vocês lembram qual foi a resposta do Senhor Jesus Cristo? O sábado foi feito para, e o não homem para, e não homem para o sábado. O que era que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo para os fariseus? O Senhor Jesus Cristo estava dizendo para os fariseus que o sábado é uma bênção de Deus para o homem, para o benefício do homem, e não para o malefício do homem, não para a morte do homem. De tal maneira que os apóstolos, eles podiam colher aquelas espigas, dentro daquilo que é, por exemplo, algo que diz respeito à sua própria subsistência. Por exemplo, você tem essa criança nos seus braços, certo? Se ela chorar com fome, a sua esposa vai fazer leite para ela? Vai lá no micro-ondas e vai esquentar um leite para ela? Vai. Ela vai quebrar o mandamento com isso? Não, porque é para a subsistência dessa criança. Se daqui a pouco você chegar na sua casa e não tiver comida, irmão Kelvin, é pecado a sua esposa fazer aquele macarrão gostoso? Não, não é pecado. Por quê? Porque é para a subsistência sua. O sábado foi feito para você e não você para o sábado. Então, em caso de subsistência, pode. Em caso de misericórdia, trabalho de misericórdia, pode. O Senhor Jesus Cristo, ele fez milagres no sábado. Os fariseus olhavam para ele e diziam: por que ele faz milagre no sábado? Jesus Cristo fez milagres no sábado. Então, o sábado é dia de você fazer bem para outras pessoas. Então, se existe uma pessoa enferma, por exemplo, você pode ajudar essa pessoa, né? Uma pessoa que vive solitária, você pode fazer uma visita para ela. Isso não é quebra do dia do Senhor, certo? Isso inclui o trabalho de misericórdia, inclui irmãos que trabalham com coisas que são essenciais para a sociedade. Como, por exemplo, irmãos que trabalham na área da saúde, irmãos que trabalham na área da segurança pública. Esses irmãos, eles são essenciais para o funcionamento da sociedade. E eu estou aqui utilizando esses dois como exemplo. Se a polícia deixa de trabalhar, irmãos, no domingo, como é que fica? Mas o que eu diria para os irmãos é que, dentro daquilo que é as possibilidades dos irmãos, mesmo os trabalhos lícitos, os irmãos possam cuidar para que não venham, de alguma maneira, prejudicar o trabalho de culto corriqueiramente. Irmãos, eu vou encerrar por aqui, tá? Nós vamos ler Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 8. Quero chamar a nossa irmã Giselane. Irmãos, agora nós teremos a apresentação